Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News. Voltando de férias, estamos aí retornando o segundo semestre. Tá aqui ao meu lado, como sempre, Thiago Rosante, que estava nas Maldivas. Curtindo um férias quem me dera. Férias quem me dera. Tem uma férias quem me dera, mas aproveitamos aí para descansar um pouco, recarregar a bateria, repor as energias aí que é importante para o segundo semestre. Boa, excelente. E participação especial do professor Edu Dias, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kim. Valeu pelo convite. Passou férias na Indonésia, foi pra onde? É bom tomar uma cerveja sem culpa, né? Sim, opa, super necessário para todo mundo. Prestem atenção, vocês estão vendo Edu Dias no módulo calm. Voltando de férias. Isso. Bom, vamos embora? Vamos aí. Notícias da semana aí? Vamos aí. Pô, a maior notícia foi vitória do meu time que você só seca, tá vendo? Desde que começou aqui, para você entender, Edu, Palmeiras voando, Corinthians numa draga, aí foi acontecendo os episódios, o Palmeiras começou a ir mal, e agora o Corinthians tá bem, velho, não dá, eu não vou parar. A gente podia falar de outro assunto, né? Tá, você que é um São Paulino, né, sabe, aqui... Corintiano feliz. Estamos felizes. Hoje Aliás, é uma mesa eclética essa, né? Isso. Total, e muito justo. democrática. Aliás, uma mesa que poderia assistir jogo com toda certeza junto, sem ninguém se matar. Deveria ser assim. Poderíamos ir no estádio. Deveria ser todo assim. mundo junto. Sem Mas, problema nenhum. infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Né? E a tendência é piorar até, né? Estão querendo expandir para os regionais. Aff. Bom, vamos ver aí o que o Thiago Rosante separou pra gente. Vamos lá, ó. Primeira notícia aí em relação à história mesmo e à preservação do patrimônio nacional, que é uma coisa que vem acontecendo desde 2018, começou uma onda de... Na verdade, desde um pouco antes, desde 2011, quando você teve o movimento da Primavera Árabe, os povos ali de cultura muçulmana, norte da África e do Oriente Médio, começaram a fazer um movimento de pedir de volta os seus monumentos históricos e suas heranças culturais que foram levadas durante saques imperialistas, a presença dos europeus e que estão nos grandes museus. E aí a argumentação era aquela, engraçado, eu sou bárbaro, eu sou um cara que tenho uma cultura atrasada, mas os meus monumentos estão enchendo seus museus. Tem sentido isso. Então, já que eu sou tão bárbaro, devolve o que é meu. Devolve o que é meu. Exato. Assim, não é que você tem uma peça que eu mandei para você, para a gente estabelecer literalmente um museu multicultural, que isso também é importante. Até porque não dá para ter um museu só com coisas do Brasil, por Exatamente. Não, ia ser os museus mais chatos do mundo. Museu só com coisa da Alemanha, museu só com coisa do Brasil, museu só com coisa dos Estados Unidos. Ia ser a coisa mais bizarra do mundo. Mas um sistema de rotatividade ou de doação de alguns objetos para exposição permanente, ok. O que a gente está falando aqui são de objetos que foram roubados ou contrabandeados. Sim. Literalmente. Então, é fruto de saque por meio de violência ou contrabando. Ou seja, extravio do produto pela fronteira e depois se vende com nota falsa em outro lugar. Então, o Brasil conseguiu repatriar o fóssil aí de um dos primeiros dinossauros datados no Brasil, tá? Que seria um dinossauro já ali, inclusive muito importante para a ciência, porque seria um dinossauro com penas. Isso, um elo entre ave e réptil. Exatamente, aquela comprovação da cadeia evolutiva ali das aves vindo dos répteis. Sim. Então, seria fundamental, inclusive, para o Brasil ter um elemento desse. E aí tem muita gente pensando assim, pô, mas aí vem para o Brasil, ninguém expõe, aqui no Brasil ninguém liga para museu. Talvez não ligue para museu porque a gente não tem peças de relevância. Qual a grande peça que você tem aqui nos museus de arte ou de história no Brasil? Você não tem uma Mona Lisa, você não tem um portal de um grande edifício histórico egípcio, você não tem uma coluna grega, e aí as pessoas, por isso que ninguém vai. Então a gente tem que começar a realmente valorizar o que a gente tem, que outros museus no mundo valorizam e levam, e a gente abre mão. Porque também a cultura, né, Rosante? Ela começa pelo hábito, né? Exatamente. E se você nunca começar a ir em museu, e é óbvio que o museu tem que ser realmente interativo no mundo moderno, tem que se repensar o museu. Aliás, o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, depois de reaberto, eu tive lá já
logo na abertura eu fui para ver como Fui tinha também. ficado. E ele se modernizou com elementos legal. agora digitais, com explicações em tela, com objetos táteis para você entender o museu de forma tátil e dar acessibilidade. Ou seja, deixou de ser aquela coisa assim, ó, tem o quadro, você é longe, você não pode chegar perto, você não pode encostar, esse objeto é delicado, você não pode sentir ou tentar Sim. chegar perto dele. Não, agora o museu tem uma coisa assim, até para atrair o público infantil, para ser uma coisa mais aprazível. Então, essa é uma forma de pensar museu na atualidade. É interatividade mesmo. Você se Exato, conecta. exato, para você fazer uma coisa mais atrativa. Uhum. Tá? E aí a gente tem uma briga aí do manto tupinambá, que está na Europa também, e que o Brasil briga há um bom tempo, e que como argumento, muitos desses caras de objetos de nativos americanos que estão na Europa, eles alegam que eles não podem mandar de volta porque são objetos sensíveis, compostos por penas, muito antigos, e que poderiam literalmente se desfazer em qualquer manuseio. Então, que uma viagem seria muito delicada para um objeto desse, que seria muito arriscado para o patrimônio fazer esse tipo de viagem. Então, é uma briga, não é uma coisa fácil, tá? Apesar de ser por vias diplomáticas, é uma coisa que envolve questões de leis, muitos advogados, muita questão de diplomacia, muitos acordos bilaterais. Você está fazendo isso, isso pega mal para sua imagem. Alguns países dependem de leis para fazer essa liberação, porque o objeto está já no acervo nacional. Então, para tirar do acervo nacional, é obrigatório uma aprovação de uma mudança de regra, como a Alemanha está fazendo agora, que é literalmente a liberação incondicional de objetos que sejam pedidos frutos de saque imperialista, ou seja, tudo que foi roubado no século XIX, imperialista alemã em algum lugar, tem que ser devolvido. Chupinharam a África, né? Literalmente. Pensando nisso, O caso da Alemanha é o caso do bronze do Benin, uma série de peças de bronze que eles têm que devolver aí, não só eles, como o British Museum. O British Museum, então, você vai é o museu do roubo, né? É mesmo? O British Museum só sabia. tem peça Eu já ouvi falar disso saqueada. também, Não, só tem peça saqueada. Sim, a Inglaterra, como foi uma grande potência imperialista, levou muitas coisas para lá Faz muito e sentido. chove processo em cima do British para ele devolver objetos, tá? A gente tem aqui no cantinho, para quem está vendo nossa tela, uma aranha, que é um fóssil de uma aranha, tá? Das mais antigas encontradas aqui no país e que também estava fora. E que, aliás, ganhou o nome de literalmente, em homenagem ao Pablo Vittar. Tá? Alguma coisa vitária, né? Eu li sobre Isso, em homenagem a ele e tal. Não me pergunta por quê essa homenagem, mas deram esse O nome para... cientista gosta de ouvir Isso a aí, Pablo a Vittar. música, isso aí. E aí você tem aqui esse fóssil que estava fora, que também o Brasil tá conseguindo o resgate agora. Então são coisas legais que valorizam literalmente a nossa cultura, o nosso patrimônio, fortalece o nosso acervo nacional e dá uma ressignificância dos objetos nos seus países de origem. Ou seja, como se fosse um resgate da história Sim. mesmo. Não é para devolver absolutamente tudo de tudo, de tudo, de Não. tudo, né? Porque é isso, senão ficaria... Senão Tem isso. a própria população da Alemanha só ia conhecer coisas Exatamente. A da ideia de Alemanha. ser um museu multicultural. Multicultural, exato. Inclusive, eu fui nesse recesso, eu fui no Museu Egípcio em Curitiba. Nem Nossa. sabia que existia. Eu falei, Legal. vou lá conhecer, bem legal. E aí você vê coisas que são de doação. Isso. E aí você conhece a cultura Exato. por meio de doação, não tem problema. Exato. Porque todo mundo vai querer fazer trocas. Assim, o que você tem que você possa me mandar pra gente Isso, mandar peças algo pra você? permanentes, outras emprestadas Ou só rotativo, pra... exposição Exato. rotativa. Isso é Bem tranquilo. legal mesmo, cara. Museu Egípcio. Quem tiver em Curitiba pode ir. Aí, serve a dica, hein? Próximo assunto. A gente já vem falando, né, a gente, em off... Antes da série, a gente avisou que isso ia acontecer, né? Exato, A gente exato. avisou. A gente avisou Exatamente. que isso ia acontecer. Por causa do El Ninho, né? Um super El Ninho, o Rosane tinha até Exatamente. falado. Então, que ia se intensificar tudo aquilo que já acontecia, onde chove ia chover mais, onde é seco ia ficar cada vez mais seco, mais queimadas, mais degelo, enfim. Os cientistas já tinham falado, né, das temperaturas, aquele episódio Altíssimas. que a gente disse. E é isso. Os 4 recordes climáticos em um mês que podem deixar o planeta perto do pior cenário possível. Bem, foi um negócio bizarro, né? Quais são os 4? Você sabe que a gente tem ali uma espécie de medidor
de perigo de transformação climática na Terra, que é inclusive usado pelas COPs nas reuniões para saber quais as metas que se tem que estabelecer. Claro, verdade. Então, assim, olha, tal cenário, tal cenário, tal cenário. E aí o cenário catastrófico era o aquecimento da Terra permanente em 1,5 graus. Seria catastrófico. E isso em 50 anos. 50 Isso, anos, Edu. estava batido para 2050. Se em 2050 a Terra aquecer 1,5 graus, é catastrófico. Tá? Os mais otimistas acreditam que a gente possa chegar a 0,5 grau só, que menos que isso é quase que inviável nesse processo de transição, e que os intermediários acreditam em 1 grau. E esse 1 grau já seria muito danoso, porque 1,5 graus seria catastrófico e irreversível, como alguns dizem. E a gente teve, nesse Super El Niño, efeitos no começo dele, deixando bem claro que é o começo, porque ele ainda vai se estender por quase 1 ano, pela previsão, aí ele pode durar mais de ano. Então, você imagina, 4 recordes, aumento da temperatura oceânica, derretimento de gelo e, literalmente, a questão das chuvas, da inversão das monções, como eles dizem aí, em velocidade absurda. E com esse degelo, você tem literalmente todo o ciclo da água, mais água entrando num circuito que ela não deveria estar acontecendo, evaporação por causa do calor mais intensa, chuva em locais que não estão preparados para aquela chuva torrencial. Esses dias atrás teve uma imagem de Santa Catarina, se não me engano. O ciclone que teve agora no começo de julho, Isso, ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E acho que semana passada teve uma cidade de Santa Catarina, teve uma chuva absurdamente forte por conta de choque climático e que literalmente caiu caiu muito gelo, caiu granizo, assim, de uma quantidade absurda. Bola de sinuca de gelo. Absurda. E com a água indo assim com várias bolas. E aí apareceu uma cena dessa também na Itália, por conta do choque climático, desse alto calor. De repente houve uma condensação muito rápida e placas de gelo. Negócio bizarro. Ao mesmo tempo, as medições das geleiras no Ártico e na Antártida estão assim, em níveis nunca antes vistos. Eu vi uma reportagem que o Monte Fuji, por exemplo, né, que tem aquelas neves eternas, neve perpétua. Né? A neve perpétua, você já não tem mais, numa fotografia de 50 anos atrás, 2/3 da montanha já não está mais coberta de gelo. É mesmo? 2/3. Eu vi também isso de geleiras que, assim, já não... que eram para ser perpétuas... já estão se desfazendo e sem possibilidade de volta. E num ritmo absurdo, assim. É uma velocidade monstruosa. E aí é aquilo que a gente discutiu, né? Nada disso seria possível sem a ação do homem. Sem ação antrópica, sem tem uma coisa interessante que, assim, a gente, quando a gente vê a notícia, né? A gente vê principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê a queda de uma geleira, vê foto de montanhas que estão perdendo a neve e tal, né? A gente parece que é um pouco irreal, um pouco mais fantasioso, né? Então, assim, trazendo para a nossa realidade, vindo hoje aqui para São Paulo, ouvindo o rádio e tal, e aí eu ouvi a seguinte notícia, que nós estamos aqui em julho, né? Uma época de baixa umidade relativa do ar, mas agora de manhã estávamos com 70%. Né? Era para dar seco. Né? 70% tal, por causa da noite e tal. Você tem um pouco mais de frescor, né? Mais baixa temperatura, principalmente entre 5 e 6 da manhã. A grande questão é a disparidade que você tem entre 5 da manhã e 2, 3 da tarde. Porque a previsão era de sair de 70%, e a Organização Mundial da Saúde diz que o ideal é em torno de 60%, 65%, mas nós vamos cair para 30%, para 25%. Sim. Né? Ele fala assim, a gente tem muita amplitude térmica ao longo do dia, mas tem também muita amplitude de umidade relativa do ar. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas falam maravilha. Assim, exato, cara, para quem tem rinite, para quem tem todo problema de garganta. Né? Então, as pessoas acham que isso é uma questão muito distante da gente. Né? E quando a gente traz isso para dados mais reais... Né? A gente tá no dia a dia. Que tem que tomar soro, colocar o soro no nariz e se hidratar e tal. Isso é um reflexo do aquecimento global. Né? Porque ele não é só uma questão do aquecimento, de uma variação térmica apenas, mas as consequências disso. Uma das principais consequências que nós vemos, principalmente aqui na nossa região, né? Principalmente no Brasil, que é um país tropical, é a grande variação de umidade relativa do ar. E isso é
principalmente graças ao aquecimento global. Vale lembrar que a gente aqui, não em São Paulo, mas no Brasil, sente isso muito claramente na região de Caatinga, né? A Caatinga e o Cerrado sofrem bastante com essa mudança de 1 grau, porque literalmente pode se acabar com aquele bioma. Porque pode sumir. existe uma massa de ar, né, pensando no mapa, né, que sai da Amazônia e cruza, né, o centro-oeste e vem para o sudeste, né? O que acontece é que com o aquecimento global, essa massa de ar, né, que carrega muito a umidade amazônica, ela vai se evaporando ao longo do tempo. Sim, né? não vai Não chegar. chega, né? E não chega na forma, e aí o que acontece? Muda o regime de chuvas também. Né? Uma da outra consequência do degelo das calotas polares é o fato de você mudar a temperatura da água do oceano, né? E o fluxo de água dos oceanos, você sempre me foge esse termo, as correntes marítimas, Corrente. que é o que realmente nivela a temperatura do planeta como um todo, Sim. né? Literalmente muda a maneira com a qual ela distribui a energia no planeta como um todo. Então, quer dizer, é um colapso total, cara. Total. E eu tava colapso lendo total. que, nessa notícia mesmo, que os peixinhos aí, mudança de 0,5 grau na temperatura da água, para muitos peixes, torna quase impossível a respiração. Sim. Eu não Porque eles sabia são- disso aí, essa Eles parte são biológica. ectotérmicos, né? Eles são ectotérmicos. Que eles não conseguem extrair o oxigênio da água com 0,5 grau a mais, porque o organismo deles Tem tudo a ver com a química ali, Exato. a dissolução dos gases de porque acordo com a temperatura. Se aumenta a temperatura, né? Os gases têm solubilização exotérmica, né? Então, quer dizer, quanto menor a temperatura, mais gás você tem na água, né? Então, quando você aumenta a temperatura média do planeta, você perde muitos gases. Só que o último gás que sai é o gás carbônico. O primeiro gás que sai é o oxigênio. E qual é o grande problema de você reter muito gás carbônico? Ele vai transformar a água em ácida. Né? Isso. Né? Aí desce o pH. Desce o pH e o que acontece? Toda a parte de corais, recifes de corais, branqueamento de que é uma coral. base, que é uma base calcária, começa a sofrer degeneração. E lá na base da cadeia alimentar, que você tem um crio, né, os pequenos crustáceos, alguma coisa, É tudo coral. entendeu? Você tem essa consequência. Sim. Né? Então, ó, isso aí vai afetar, é o colapso total. É o colapso total. Que a gente estava falando. E isso com toda certeza, esse assunto aqui, meu. Isso aí. Na verdade, cara, o que tem de aparecido nas provas de meio de ano, assim, que a gente falou, pô. Surgiu às coisa vezes, pra caramba. coisa pra caramba de tudo que a gente falou, não, porque a gente falou muita coisa, mas sempre aparece alguma coisa, até usou até o mesmo mapa uma vez aí, enfim. Então isso aí com certeza vai aparecer no vestibular. Tenho certeza Porque, que sim. poxa, né? O vestibular tem que estar conectado com a atualidade. Sim, uma discussão real. Uma discussão real, que tá ligada total à educação, né? Aos processos seletivos, então... Qualquer desastre ambiental, variação, efeito como fugir, né? estufa, não tem como fugir, vai perguntar. E é interessante que quando o aluno ele ouve esse debate, né? Ele vê as notícias e depois, de uma forma mais conectada ou outra, o exercício aborda tudo isso, né? Ele se conecta e consegue retirar dali, de uma forma mais rápida, o conteúdo preciso Sim. para a resolução da questão. né? Exatamente essa a ideia. Né? Essa E lógica. até quando ele vai estudar ou fazer a revisão, ele já vai estar bem mais atento, porque, né, tá conectado, achou interessante, as coisas estão acontecendo, então o desempenho tende a subir mesmo. Exato. Assim. Fechou? Próximo assunto? Vamos lá. Geopolítica. Não dá pra Geopolítica. fugir de... Cuidado que você, né? não. Você aqui, de acordo com os nossos ouvintes... Eu sou um bastião dos revolucionários aqui, não é isso? Exatamente. É Você é o Che Guevara do H Plus News. Isso aí, vamos lá. Nem eu mais lembrava da palavra bastião. É o Coisa de Bastião. mineiro mesmo, né? É Bastião, coisa de Bastião era o mineiro. vizinho dele, o Bastião. Bom, aqui a gente tem duas notícias de um movimento que no mundo a gente já discutiu que não é nem muito saudável, dessa polarização ideológica, quase que de retomada de um conceito de Guerra Fria, só que com um contexto muito piorado, porque seria uma extrema-direita e que não representa o momento da Guerra Fria, porque os norte-americanos eram uma direita liberal, vamos colocar assim, o capitalismo na época era uma direita liberal, porque essa extrema-direita estava muito vinculada ao nazifascismo, com ideias muito radicais. Então, não alegando aqui
nem Seja acusando isso. ninguém de ser nazifascista, mas na época da Guerra Fria, essa extrema-direita ganhava esse rótulo de nazifascista. E hoje a gente tem uma nova extrema-direita, uma extrema-direita ultraconservadora, que até no Brasil pregava, ainda prega, uma valorização dos costumes, um fortalecimento dos costumes tradicionais, ou que eles julgam tradicionais, e uma liberdade econômica. Ou seja, eu sou tradicional nos costumes, mas sou liberal no mercado. O que já não condiz muito a uma teoria, mas por isso é uma nova ultradireita, né? Sim. E você tem a turma mais para a esquerda, mais para as causas sociais, que a gente não poderia chamar de ultra-esquerda, porque uma ultra-esquerda seria um movimento mais radical, mesmo revolucionário, mas uma posição assim já de esquerda marcada mesmo, com questões sociais como pautas prioritárias. E essa dicotomia no mundo está literalmente refletida em vários lugares, com ascensões de esquerda e movimentos pendulares de fortalecimento de políticas e ações mais voltadas à esquerda e crescimento da direita em lugares onde a esquerda não conseguiu realizar ou cumprir boa parte das promessas. E vale lembrar que, historicamente, se a gente for fazer uma análise, esse movimento pendular é muito comum. Claro. Onde você tem governos extremados, a tendência é que um grupo extremado de um lado não agrade o pessoal do outro lado, e ao não cumprir todas as promessas que ele teve ali antes de chegar ao poder, ele perde também pessoas que apoiaram ele. Sim. Então, a tendência é que essas pessoas de meio do caminho, que não são seguidores fiéis, mas que fazem esse movimento pendular de um lado para o outro, joguem ora para um lado, ora para o outro Claro. governo. E aqui na Europa, a gente está num movimento, até por conta do grande fluxo migratório que a Europa recebe, a crise humanitária e algumas questões econômicas que a União Europeia enfrenta, com alguns países sofrendo com esse aumento da ultradireita conservadora. Uma ultradireita com, às vezes, alguns discursos até realmente xenofóbicos, radicais, chegando a beirar ali discursos fascistas, tá? E aí, na Espanha, você teve a eleição agora, tá, de um grupo conservador, não é uma direita fascista, pelo amor de Deus, mas é um grupo bem conservador, muito ligado a tradições e costumes. É o mesmo grupo do presidente da La Liga? É, o grupo que o É presidente mesmo? da Liga apoia, exatamente, Mesmo que exatamente, teve o é esse rolo com grupo. o Vini Júnior e tal. Isso, só que Perguntei sem saber mesmo. Assim. esse cara aqui que ganhou, tá? Ele literalmente vai ganhar um espaço ali como primeiro-ministro espanhol, tá? A Espanha é uma monarquia, mas o rei não manda, aquele processo todo. E ele vai ter ali um parlamento que ele achou que ia ser mais fácil. Por quê? Porque esse partido dele conservador ganhou com maioria, mas não maioria ampla e absoluta para ter governo, controle total do parlamento. Ou seja, a direita vinha com uma avalanche nas pesquisas, todo mundo achando que eles iam atropelar, iam ser maioria absoluta, iam governar sozinhos. E aí essa turma do meio do caminho começou a entender que eles sozinhos, com esse discurso radical, ia ser muito perigoso. Bom, isso. Então eles votaram em outros partidos para haver no parlamento um equilíbrio. E aí essa direita ganhou, mas não teve essa ampla maioria. O que significa que eles vão ter que fazer coalizão para poder governar, senão não tem governabilidade. É uma forma de freio. Para o Brasil é muito estranho, porque a gente não vive um parlamentarismo, então no Brasil é muito comum você lembrar em quem você votou para o executivo. Exato. Para prefeito, governador, presidente, mas para deputado federal, ou senador, ou vereador, quase ninguém lembra. Passa 6 meses, quem que você votou? Ah, não lembro. Um cara aí que me deram um número e tal. Lá não Exato. tem essa história, porque lá o Congresso realmente tem muito peso, então as pessoas entendem essa funcionalidade e acabam tendo, muitas vezes, medo de discursos muito extremados. Vale lembrar que o partido que estava no poder na Espanha era um partido de esquerda, socialista, declarado socialista, que tinha uma série de propostas e que economicamente não surtiram efeito. Tá? Surtiram poucos efeitos, na verdade, a retomada do emprego da economia espanhola não funcionou, e aí essas pessoas que estão esmagadas aí por essa condição ruim econômica Caíram pro tendem outro a lado. migrar para outra proposta para Claro. tentar sair dessa condição. Exato. Vamos pensar que na essência final, no fundo, você pensa como indivíduo. Claro. E se a situação está ruim para você, obviamente que você não vai ficar amarrado a ideologias quando você tem seu prato vazio, você não tem emprego, Sim. você tende a procurar novas alternativas. Quando tá bom, você até pensa no outro, mas quando tá ruim, você pensa em você. Exato. Assim, Essa acho que é uma lógica humana, infelizmente, mas é uma lógica que vale, Sim, inclusive, na hora de votar. E a outra notícia que está ligada a isso também, que já é uma notícia um pouco mais grave, porque o Parlamento de Israel consegue aprovar uma lei que enfraquece o Supremo. Ou seja, o equilíbrio da tripartição de poderes em Israel está indo para o buraco.
tá indo, como dizem alguns aí, a juventude aí, tá indo de ralo. Tá indo de ralo. Tá indo de ralo. Porque sem o Supremo, você perde o equilíbrio do judiciário. E vale lembrar que Israel hoje tem um primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que é um cara de um partido de extrema direita, ultraconservador, com vínculos religiosos, radical nas negociações com os acordos palestinos, ou seja, inflexível, e que vinha sendo acusado em Israel com escândalos de corrupção. Então, quando ele ganhou as últimas eleições para o parlamento e passou a ter maioria no parlamento, o Supremo passou a ser alvo. Porque é aquela coisa, ou enfraquecer esses caras ou eles vão me derrubar em algum momento. Parece que esse filme aqui tem... A gente já viu isso. Dá pra ouvir em português, assim. Isso, a gente já ouviu coisas parecidas aí. E aí, vejam bem, olha só, não foi da minha boca que vocês ouviram isso, hein? Mas estão caçando Alexandre de Moraes deles. Verdade, exatamente. A gente tem exatamente só para fazer a relação aí. Isso, situações muito parecidas de ataques ao Supremo, porque o Supremo está ali tentando criar freios no sistema de freios e contrapesos, que é muito comum, onde você tem 3 poderes. E aí vale lembrar que isso aqui afeta também essas relações com a Palestina, os palestinos que moram no Estado de Israel e tentam garantir o reconhecimento da criação de um Estado palestino ali dentro, com delimitação de fronteira. Uma coisa que já estava vindo bem ruim nos últimos anos por conta do governo do Netanyahu, que é inflexível em relação a isso, agora tende a piorar sem o Supremo. Porque tende a ter um poder concentrado na mão do Netanyahu que vai fazer coisas que a comunidade internacional e moralmente o mundo não gostaria de ver. Mas nesse sentido... Faixa de Gaza ali. Exatamente. Nesse sentido, a gente passa a ter ali uma incógnita em Israel com um governo mais radical, com poder concentrado. O que passa a ser sempre um perigo. Então, o que vai acontecer, aguardemos os próximos capítulos. Tem no mundo como um todo, assim, a coisa tá dando uma mudada, né? Não sei se vocês têm essa impressão também. Tá tudo... Eu até ia te perguntar se a Espanha tá reassumindo um papel mais de protagonista na Europa. Não. Esse é o problema. A Espanha não tem hoje uma indústria muito forte, a economia é muito de uma série B do grupo espanhol ali da economia. A Espanha tem uma economia muito frágil e aí, por conta disso, você passa a ter problemas sociais, obviamente. O salário espanhol não é dos mais altos da Europa. As condições de emprego na Espanha não são as mais atrativas para o mercado de trabalho. Não precisa de muito, tá? Pouco tempo atrás, quando a Espanha estava passando por uma crise, os espanhóis estavam vindo para o Brasil, mesmo com o euro sendo mais forte que o real, eles estavam vindo trabalhar no Brasil porque as condições de trabalho aqui eram melhores que na Espanha. Então, você teve muito espanhol que veio para cá. Você entender como, mesmo com uma moeda mais fraca, a gente tinha um salário mais atrativo do que eles lá. Então, esse é um problema. E aí, obviamente, nesses momentos, aqueles discursos radicais disso só acontece porque tem um monte de imigrante. Esses imigrantes trabalham por qualquer valor e aí cai o valor da mão de obra. Tá tirando o emprego. Tá tirando meu emprego. Ou quando tem emprego, eu tenho que aceitar um valor muito baixo, porque o imigrante é ilegal, trabalha para sobreviver, e aí ele não paga imposto, e aí ele não tem contas a pagar, e aí ele mora de maneira clandestina em qualquer canto. E recebe até incentivo do governo, exatamente, né? Por vezes recebe auxílio do governo, atendimento médico, e aí esse tipo de política social começa a ser criticada. Então, é uma tendência. Onde você tem uma superlotação e uma crise econômica, a tendência é essa. Existiu um movimento meio xenofóbico mesmo. Falou, primeiro aos meus. Peraí, se não estão atendendo os meus, por que estão atendendo os outros? É um discurso muito parecido com o que aconteceu na Argentina, nessa crise política enorme sem fim da Argentina, no governo anterior, que era uma crítica da população argentina de, poxa, a gente não tem atendimento razoável para o argentino, mas aí vem um estrangeiro para cá e ele é bem atendido. Assim, não tem muito sentido para a gente. Se tá ruim, tem que estar ruim para todo mundo. Tá ruim para a gente, tá ruim para eles também. Se eles precisarem de um médico, eles vão precisar do mesmo médico que a gente, esperar a mesma quantidade que a gente. Claro. Não tem sentido o estrangeiro ter um atendimento premium e a gente que mora aqui paga os impostos não ter esse atendimento. A Espanha passa por uma situação muito parecida com isso. Vamos ver o que espera aí no mundão. Torcer para essa questão de Israel, principalmente não gerar um novo conflito árabe-israelense com uma gravidade maior, né? Vai encostar a Palestina cada vez mais, vai varrer ela do mapa. Exatamente. A ideia deles é essa, na verdade, do grupo radical, do Likud, que é o partido mais radical de Israel, é essa. Não reconhecer o Estado palestino. É isso. Próxima notícia, última.
última do nosso episódio. Aí, por isso a gente tem um Essa- químico aqui hoje, ó. É, pra Cara poder- das ciências exatas. Poder explicar pra gente um pouquinho, né? Sonho de produzir eletricidade a partir do ar pode estar mais perto. Produzir eletricidade a partir do ar. Já diria Tesla. Esse é um assunto assim... Física química, né? Bem físico-química mesmo, né? Envolve todas essas atividades. E é uma tecnologia que vai funcionar em curto, médio prazo. Vai funcionar. Porque é algo de transformação de energia, né? É você trazer uma coisa de um ponto A para um ponto B, né? Porque, assim, a eletricidade ela já existe, né? Já é algo que é da própria natureza, né? Então, você pega uma descarga elétrica natural de um raio, é por causa da geração de uma DDP, que existe entre o acúmulo de nuvens, né? E o atrito das moléculas de água lá. E quando o planeta gera uma diferença de potencial, né? E principalmente quando você tem... na física, você tem o poder das pontas, né? Tanto é que você tem as antenas, Uhum. né? Onde você percebe uma maior diferença de potencial, você tem a descarga elétrica. É o que acontece em qualquer pilha. Sim. Você gera uma diferença de potencial, né? Mas aí manuseado com materiais predeterminados. Só que esse material predeterminado que a Tesla está desenvolvendo é o atrito da água, né? Então quer dizer que se eu ficar batendo na água, isso vai acontecer? Sim e não, né? Por que o não? Né? O não é porque o volume de água é tão grande e aí, por exemplo, quando você tem um raio que cai no oceano, né, você não vai tomar um choque. Dilui Né? ali, Então, distribui. A distribuição, né, a homogeneidade dessa distribuição elétrica, né, impede que você tenha uma descarga muito concentrada no teu próprio corpo. Mas a tecnologia, ela envolve nanoporos, né? Então, materiais poliméricos e até algum... E eles falam que não é uma questão de qual é o metal, né? Pode até ser um material polimérico. E na notícia fala que o material que eles estão utilizando, um deles, é o óxido de grafeno, né? Um tipo de carbono, né? Oxidado. Tipo grafite? Né? Não. O grafeno é uma das formas, né, alotrópicas do carbono, né? O grafite ele é mais estruturadinho, né? O grafeno, eles são várias camadas, como se fossem folhas de papel, né? Uhum. Tanto é que uma das maiores tecnologias a gente já vê hoje, né? Tipo o celular grafeno. em que você, né, envolve no braço, Abraça. tal, abraça, película, você vai pegar uma TV desse tamanho de grafeno, o que acontece? Ele é uma capa, né? Ele é uma película. Uma película. Só que o que acontece? Como a estrutura do grafeno, na forma do grafite, né? O pessoal de casa vai entender, né? Você também vai. Né? Será? Que é aromática. O que é o aromático? Ele é uma cadeia plana de carbonos, todas hexagonais. Aí você tem nuvens eletrônicas em cima e embaixo. Né? Então você tem toda uma camada de elétrons em cima e toda uma camada de elétrons embaixo. Por que atritar água em nanoporos com isso pode gerar corrente elétrica? Porque a água é polar. Então, ela consegue gerar uma DDP com essas camadas eletrônicas. Mas se ela for muito, muito extensa, o que acontece? A mesma coisa de um raio cair no oceano. Não há concentração ideal para gerar DDP, para gerar corrente elétrica devida para o funcionamento de um material. Mas se você faz nanoporos, você cria minúsculos pontos de DDP. Aí, quando você atrita pequenas partes de água, né, distribuídas, né, de uma forma muito específica, e aí que a tecnologia vai avançar, né? Aí você consegue fazer com que aquele elétron da camada de grafeno consiga ser polarizado pela polaridade da água, né? A água tem geometria angular, tal, tem um polo positivo, negativo, né? Aí você consegue fazer pequenos pontos direcionados de DDP, sabe? É impressionante como isso acontece. Acontece naturalmente no planeta, né? Tanto é que você tem descargas elétricas... de nuvem, né? Das nuvens. Né? Na concentração da nuvem, mas a descarga é imensa, né? Eles estão falando aí de células de 1,5 volts, por exemplo, né? Que dá para gerar pouca eletricidade, né? O que os estudos estão falando da notícia é que literalmente você vai poder manter pequenos LEDs ou pequenos, como se fosse objetos de gadgets. Ou seja, pequenos eletrônicos, coisas leves. Que isso aqui não é uma tecnologia nem a médio prazo para grandes indústrias. Não. Mas para um uso doméstico, para coisas menores. Um liquidificador. Seria possível, exatamente. Esse tipo de utilização. E até como uma carga extra de um carro, né? Porque você pega um carro, uma bateria de 12 volts.
né? Eles já estão discutindo a estrutura de baterias de até 1,5 volt. Então, tá no caminho de gerar coisas em pequeno porte, de utilizações mais emergenciais ou, como você falou, domésticas, né? Sim. Ainda não é uma tecnologia para grandes coisas, né? Mas isso vem como consequência de todo o desenvolvimento do carro elétrico, né? Veio junto com... Então, isso tudo acontece em desenvolvimento do carro elétrico. Eu vi a notícia, por exemplo, que a Toyota ela está abandonando os projetos de carro elétrico. Ela acha que, com a tecnologia de hoje, você não tenha um futuro que sustente toda uma gama, toda uma frota de carros exclusivamente elétricas. Sim. Da onde vai vir toda essa energia? Então, assim, energia solar e tal, mas ela ainda é muito ineficaz para que um carro elétrico seja abastecido através... Porque é tudo troca de energia. Você pega energia solar, onda eletromagnética, você aquece as placas solares e há uma conversão de energia. Então, você não tem uma tecnologia para uma conversão tão eficaz, né? Então, a Tesla... né, tá pensando exatamente num futuro a curto e médio prazo para pequenas coisas. Estabelecido isso, uma coisa doméstica, né, pequenos aparelhos, uma luz de LED, algumas coisas, para que depois ela avance em coisas maiores. Mas essa tecnologia, apesar de importante, ela não vai substituir, por exemplo, na nossa geração, o carvão, o óleo diesel, não vai substituir nossa isso. Geração né? já foi, já. Mas é algo... A nossa geração... Mas é algo interessante isso, porque a tecnologia... ela gera outros princípios, né? Sabe? Por que a gente desenvolve, por exemplo, energia nuclear? Sabe? Para gerar bomba. Não, mas toda a base estrutural da tecnologia para gerar energia nuclear, você tem hoje muitas utilizações no dia a dia. Que isso, né? Secundárias que você consegue utilizar. Através do desenvolvimento tecnológico para uma coisa muito maior. Né? Então, esse tipo de tecnologia é importante porque ele faz o avanço de outras áreas tecnológicas que a gente, às vezes, nem percebe que elas existem. Sim. Então, é basicamente, entendeu? Você pegar os elétrons do grafeno, né? Você colocá-los em pontos, né? Em nanopontos, né? Que eles chamam de nanoporos, né? E fazer com que o atrito com a água, pela polaridade da água, você crie essas pequenas DDPs e gera energia elétrica. Só que aí a estrutura técnica para isso que está em desenvolvimento. Você acha que tem como fazer alguma coisa assim de uma questão de vestibular através dessa notícia? Sim, claro. Aí as questões, assim, toda análise de vestibular ligada a conceitos de ciência traduzem um conceito, né, químico ou físico muito simples. Né? Então, cálculo de DP, potencial maior menos o menor, geometria da água, angulação da água. Daí pode tirar muita questão. Exatamente, não. E você pode varrer muito. Você pode varrer sobre química orgânica, como é que é o grafeno que gera o aromático, mas são todas coisas muito técnicas. Né? É raro uma questão científica na prova. Né, de uma resposta científica, de você ter o conhecimento técnico da tecnologia que vai ser desenvolvida. Mas ele pega esse oposto, cenário... né? Ele pega o cenário, ele pega esse cenário simples, né? e traz para o simples. E traz para o simples, exato. E é exatamente essa a grande dificuldade do aluno. Não conseguir enxergar a simplicidade do conteúdo que ele precisa desenvolver na hora da prova para encontrar a resposta correta da questão. Então, ele só fica com um cenário grande, né? Puxa, eu tenho que saber do Tesla? Não, você tem que saber que a água é H2O, que a geometria angular, que ela é polar. Né? Você tem que saber que a nanotecnologia, né? Estamos falando em 10 a menos 9, né? Na potência de 10 em termos de metragem, e tem que saber que, se ele falar de um óxido de grafeno, que o grafeno lembra o grafite, que o grafite é um composto aromático, e sendo aromático tem elétrons disponíveis. Então, o conceito prático em si, ele é muito simplista. E se o aluno conseguir enxergar isso na hora da prova, cara... Ele olha as alternativas, é como se, sabe, aquilo aparecesse, né? Como se destacasse o conteúdo, né? Sem muita análise como é feito na história, como é feito na geopolítica e tal, né? Uma análise circunstancial do assunto. É muito faca na caveira, né? É muito direto. Isso até me lembrou aquelas postagens de Twitter. O Enem me ensinou que eu preciso saber de... Não, cara, o Enem não perguntou isso, não perguntou isso. Ele conta essa história, exato, né? Ele enviesa o assunto, né? Tá ok? Para que você, numa compreensão paralela daquilo que ele realmente quer que você responda, que você... Não, peraí, né?
Tanto é que muitas questões na biologia, na química, a gente sempre orienta, né? Metade das questões de ciência da natureza do Enem, se você começar pelo comando, metade, você não precisa ler, tá bem? Sim. O texto inicial. Sabe? Porque Vai direto. ela é tão óbvia, ela é tão direta, mas o que acontece? Falta ali a coragem de entender que a pergunta da prova de ciência da natureza é uma pergunta de análise técnica, conceitual, de sala de aula, de apostila. Porque o resto é toda uma conjunção situacional, né? Sim. Sabe? Para te colocar... Para te mostrar por que aquilo é importante. E é uma ideia do Isso. INEP, né? Não dar o conteúdo de uma forma bidimensional, né? Só o que está no caderno. Então, todo esse aparato É trazer para a realidade. Exatamente. Ele te traz para a realidade, você entende o contexto e faz a conexão com o conteúdo técnico. Perfeito. Né? Só que aí o aluno fica só naquela coisa, né? Essas brincadeiras. Aprendi no Enem que tal. Isso é legal, é bonitinho, mas se você fica só nessa atmosfera, você fica no circunstancial e você acha que é aquilo que o Enem tá querendo que você pense. Como ele lê, se aparecer essa notícia lá, esse recorte na prova tal, puxa, como é que eu vou... Eletricidade a partir do ar, né? Sim. Como é que a gente tá falando? Não aprendi isso na sala de aula. Não aprendi isso na sala de aula, né? Então, quando você, por exemplo, pega a sua chave, né? Num dia muito seco, né? O carro andou, num dia, a gente estava falando até agora há pouco de umidade relativa do ar baixa, né? Existem muitas subpartículas no ar atmosférico, principalmente no ar seco. Porque no ar úmido, a água absorve isso por causa da polaridade. Mas no ar seco, esses elétrons ficam soltos. Então, quando o carro ele anda e o carro tem estrutura metálica, ele começa a absorver, captar, né, em toda a sua estrutura. E como o pneu ele é de borracha, né, então há um isolamento, né, não descarrega, não tem o fio terra no carro. Aí você, com um sapato de couro, pega a sua chave e encosta no carro. E é muito comum você ver, às vezes, o feixe de eletricidade. Né? É muito comum isso acontecer, ainda, né? Saindo do carro para a sua chave. Porque aí você faz a conexão. Por quê? Você tem uma diferença de potencial. Né? E o que é potencial? A capacidade de geração de carga elétrica. Né? Quanto maior a diferença de potencial, maior a distribuição dos elétrons. Né? Então, se a gente conta essa história, fala assim, mas como é que é assim? Eu vou te dar o potencial do carro, vou te dar o potencial seu, você calcula DDP. Acabou. Simples, né? Simples, né? Extrair ao máximo a questão do texto para a simplicidade. Perfeito. Né? Então, quando você fala do ar, ele não está falando do ar. Nesse caso específico, ele está falando da umidade do ar, né? Até as fotos das nuvens corroboram sobre isso. É isso. Então, fechou? Hoje, com um convidado mais que especial. Com sangue no zóio e faca na caveira. Espero que tenha gostado, Edu, de participar. Trocando aquela coisa de professor. Vai conversando sobre as notícias ainda, né? Vai puxando uma, outra. Puxando uma, outra, que faz lembrar, que vem, enfim. Adorei, chama mais que nós vem, hein? Opa, com toda certeza. É isso. Queria agradecer, então, novamente a presença de você, professor Edu. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Kim. Até a próxima, já está convidado. Hoje mais longo, porque é volta de férias, muito assunto acumulado, aquele papo todo. Exato. Os próximos serão mais curtos. Tradicional, né? Aquele tradicional de sempre. Mas hoje, volta de férias, para de chorar que você ficou um tempo de férias, você que está assistindo, você que ouve a gente. Ficou pelo menos 2 semanas aí sem nos ouvir. Dá molezinha, pô. Tem um pessoal com abstinência aí de poder criticar a gente. É isso. Pode detonar o Adoro Rosante, haters. o Kim. Haters, é isso. Manda ver. E aí hoje, com um sorriso no rosto, vai Corinthians. Vai Corinthians. É brincadeira? Bom, eu vou ficar quietinho na minha, que o meu Palmeiras tá devagar. Pedir pro nosso editor de som depois gravar só esse cortezinho do Kim no Vai Corinthians, por favor, e me manda. Não faz isso, puto. O diretor é corintiano. Tô fugido. Gente, valeu, muito obrigado. Qualquer dúvida... Tamo junto. Nos mande ali os comentários, perguntas, enfim, é isso. Elogios e críticas. Até a próxima. Até mais. Beijo. Tchau.